Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Enquanto o Instagram e o Facebook chamam as pessoas, vão ouvindo essa música que eu coloquei especialmente para vocês e também para reverenciar os nossos antepassados. Oi, Mara, tudo bem? Essa música, ela traz uma letra bem importante e interessante para que a gente possa reverenciar os nossos antepassados. Ela se chama Por Todas as Nossas Relações. Vocês podem encontrar essa música no YouTube. Eu vou baixar um pouquinho aqui, mas ela é muito linda. E ela faz uma referência aos nossos antepassados. E seria impossível eu começar essa live se não fizesse uma reverência aos nossos antepassados. Agradecer a eles por esse momento, agradecer pela vida. Então eu peguei o refrão dessa música para poder fazer a abertura aqui desse momento, dessa live de hoje, onde eu vou falar sobre os esquecidos, os excluídos e os abandonados do sistema familiar. Essa música, ela traz o refrão da seguinte forma: eu reverencio a memória dos meus ancestrais, honro e respeito esse povo que vem lá de trás. Homens e mulheres que são como um grande jardim. Agradeço a quem passou pela vida antes de mim. Por isso, agradeço, agradeço e agradeço. E se tem algo que nós precisamos fazer nessa vida, é agradecer os nossos antepassados. A vida chegou até nós através deles. Não tem como a gente estar aqui se não tivéssemos os nossos ancestrais, os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós e todas aquelas pessoas que vieram antes de nós. Nós vivemos um momento na nossa vida, mas na nossa sociedade, vivemos um momento no mundo onde as pessoas estão muito preocupadas somente com elas mesmas. Tem um individualismo muito grande. Mas nós não podemos esquecer, né? Ou nós temos que lembrar dentro do nosso sistema que só chegamos até aqui porque alguém veio antes de nós. E se a gente pensar em todas as pessoas que vieram antes de nós, nós às vezes não fazemos nem ideia de quantas pessoas são. Mas é só fazermos as contas, né? Se nós, na nossa família, se fôssemos o único filho e só com pai e mãe já seríamos 3 pessoas, não é? Se contar que cada um deles tem seu pai e sua mãe, já seriam 7 pessoas e assim por diante. Então, quantas pessoas que já passaram, né? Quantas pessoas que existem no nosso sistema familiar. E é por isso que nós temos que ter muita gratidão a eles, não importa quem são, o que foram, o que aconteceu, né? E o tema dessas lives que que eu vou fazer durante essa semana, que são 3 lives, começando hoje, é sobre aquelas pessoas que fazem parte do nosso sistema familiar, mas que por algum motivo eles estão esquecidos, eles foram abandonados ou até a gente exclui eles do nosso sistema. Então hoje eu vou falar sobre essa exclusão, sobre esse abandono, sobre esse esquecimento. E amanhã eu vou falar sobre as consequências e na quinta-feira eu vou falar o que a gente precisa fazer para poder incluir. Tem uma frase do Bert que diz assim, que uma pessoa só está em paz quando todas as pessoas do sistema familiar tiverem um bom lugar no sistema ou elas estiverem sendo incluídas nesse sistema. Então nós vamos estar em paz quando
todas essas pessoas que fazem parte do sistema, eles tiverem um bom lugar. Veja que se você está aqui assistindo a essa live, você foi chamado. Você tem uma, eu não diria uma missão, mas você tem uma tarefa de, no seu sistema familiar, ser a pessoa que vai fazer a diferença, a pessoa que vai trabalhar para que isso aconteça. Então, nós somos chamados, nós temos um chamado. Oi, Cássia, tudo bem? Nós somos chamados, e quando tem esse chamado, nós precisamos atender esse chamado, seja por nós, pelo nosso sistema, ou por ajudar outras pessoas de outros sistemas. Oi, Helena, tudo bem? Seja bem-vinda, Priscila também, pessoal que está no Facebook, sejam todos bem-vindos. Então, a gente não pode passar à mercê, a partir do momento que a gente entra em contato, a partir do momento que nós temos a consciência de tudo que acontece no nosso sistema familiar, a gente não pode mais passar à mercê disso. Nós temos que, é como se fosse, eu não diria uma obrigação, mas é uma necessidade, o sistema está chamando. É por isso que nós vamos atrás, né? Vamos buscar cada vez mais conhecimento. E para a gente abrir aqui essa semana de conhecimento em relação ao sistema, eu vou trazer as 3 leis que são as leis sistêmicas, que é pertencimento, ordem e equilíbrio. Mas hoje eu vou focar na lei do pertencimento. A lei do pertencimento diz que todos fazem parte do sistema, e aí vocês vão entender quem são esses todos que fazem parte do sistema. E por essa lei, ninguém pode ser excluído, esquecido ou abandonado, que é justamente o tema dessa live, né? Os esquecidos, os abandonados e os excluídos. E sempre que ocorrer uma dessas situações no sistema familiar, há um desequilíbrio e vai ser gerado então algo nesse sistema para que de alguma forma ele se equilibre novamente. Então sempre vai ter essa dualidade. Alguém vai, se foi excluído, se foi abandonado, uma outra pessoa do sistema, ela vai levantar a mãozinha lá inconscientemente e ela vai tomar uma atitude, ela vai ter um comportamento que faz com que o sistema lembra, né, que existiu no passado alguém que foi excluído, né? Essa parte eu vou tratar com vocês amanhã, quais são as consequências, tá? De ter dentro do sistema familiar pessoas que são excluídas ou que foram abandonadas ou aqueles que a gente não lembra dentro do nosso sistema. Então, muitas pessoas do nosso sistema lá atrás, pessoas que a gente não conhece, que a gente não ouviu falar, elas tiveram essa situação, né? Como que isso aconteceu ou como, não importa. Quem são as pessoas também não importa tanto, que eu digo assim, quem são as pessoas é saber o nome, essas coisas a gente não precisa saber. O que nós precisamos saber é que se a alma está dizendo aqui de que no passado existiu uma exclusão, um abandono, é preciso olhar para isso. Então, nós não sabemos muito sobre as coisas do passado, até porque não existem registros, né? Não existem as memórias aí escritas que a gente possa saber profundamente. Mas, por exemplo, quando a gente entra numa constelação, a alma vai buscar aquele que está excluído, aquele que está abandonado, tá? Então, como que acontece esse movimento dentro do sistema familiar? O sistema, pela lei do pertencimento, ele é compensatório, então ele sempre vai buscar essa compensação dessa pessoa que passou por isso. E quando acaba? Acaba quando se identifica, então, que ele foi
incluído no sistema, que é essa pessoa que teve um destino difícil, que por algum motivo, né, ela foi excluída do sistema, ela acessa quando hoje alguém dá voz a isso, quando alguém faz um movimento e essa pessoa que foi esquecida ou que foi abandonada, ela passa a pertencer no sistema. Por isso que eu falo para vocês que quando alguém levanta a bandeira dentro do sistema familiar, essa pessoa passou a ser o buscador da família, né? E ela tem uma tarefa bem importante, eu diria assim que é crucial para o sistema. Se eu tenho conhecimento, a partir do momento que eu tenho conhecimento, eu preciso buscar isso dentro do sistema. Então, quais são as possibilidades de exclusão, abandono, né? E não pertencimento de pessoas dentro do sistema? Coisas que a gente já viu, né, mas que nós não damos tanta importância. Vocês vão ver que tudo aquilo que eu relatar agora de possibilidades, vocês já viram em algum momento. Então, eu gostaria que vocês pensassem no sistema familiar de vocês. O sistema familiar de vocês é muito pequeno no conhecimento, meu também, tá? Todos nós estamos juntos no conhecimento. Quem a gente conhece? Nós conhecemos os nossos pais, os avós, os bisavós, e se tivermos, por exemplo, os avós vivos, eles vão lembrar dos seus avós, dos seus bisavós, tá? Mas a memória, ela é muito curta, né? Principalmente porque não tem dados históricos nos sistemas familiares, então a gente não tem tanto conhecimento. Agora imaginem assim, em 300 anos, quantas coisas aconteceram em 300 anos? Em 1945 teve a Segunda Guerra. Vamos imaginar assim que depois de lá para cá não existiram guerras tão grandiosas. Então faz pouco tempo, na verdade, que a gente passou por várias situações. Isso que eu me lembro, que talvez vocês lembrem que a gente vê na história. Mas vamos imaginar 300 anos para trás. O que aconteceu em 300 anos? O que aconteceu aqui no Brasil? O que aconteceu fora do Brasil? Nós temos a ramificação do nosso sistema familiar, ele é muito antigo. Nas constelações a gente vê que nós podemos chegar a 300, 400, 500, 600 anos atrás, uma memória muito ancestral que ela ainda está impactando nas gerações de agora. Então, olha como isso é extremamente importante de conhecimento. Nós precisamos conhecer para saber o que é que nós estamos fazendo aqui neste momento. Então, algumas possibilidades de exclusão do sistema familiar. Todas são possibilidades. Elas podem estar no teu sistema ou não, mas é importante a gente saber. Eu vou começar com aquelas pessoas, então, que foram de alguma forma excluídas ou abandonadas por doenças contagiosas. A gente pode pensar assim, estamos em 2021, agora estamos numa pandemia, não temos esse conhecimento do passado, mas quantas pessoas que são do nosso sistema familiar, que a gente não tem conhecimento, que elas viveram isso, e que elas foram, por exemplo, internadas em locais, né, deixadas lá, que antigamente falavam de hospício, manicômios, e essas pessoas elas foram deixadas lá pelas suas famílias. As famílias não iam visitar, outras foram abandonadas na rua, e aí elas foram resgatadas e levadas para esses lugares. Nesses lugares, que depois passou-se a chamar de hospital psiquiátrico, centros clínicos, né? Elas ficaram isoladas, e lá elas ficaram mais doentes ainda, e não tinham contato com os seus familiares. Elas também passaram por todos os tipos de tortura, elas passaram fome e muita dor, né? Dor física, dor emocional.
E a sua morte possivelmente foi lenta, foi dolorosa, e ninguém gosta de falar sobre isso nos sistemas, porque parece assim uma coisa do passado. Ah, isso já passou, isso não sei o que, isso não aconteceu na minha família, ah, eu não tenho lembrança. Tudo isso, gente, são coisas que vêm na nossa memória atual. Se perguntarem para mim, Ivonese, você tem algum antepassado que passou por essa situação? Eu vou dizer assim, ó, que eu tenho consciência aqui na minha cabeça, no mental, hoje? Não. Mas se eu for para uma constelação, por exemplo, é possível que vai acessar uma memória de um ancestral que foi esquecido numa dessas situações. E aí o que eu faço? Ele faz parte desse sistema. Eu não posso deixar abandonado, eu não posso esquecer lá uma pessoa que faz parte do meu sistema, que de alguma forma essa dor, esse sofrimento, ele ainda está no inconsciente do sistema familiar. Então eu preciso resgatar isso, que é algo que eu vou falar amanhã. Então veja, esse é um tipo de exclusão, um tipo de esquecimento de pessoas do sistema, e que o sistema, como ele é inteligente e como ele segue a lei do pertencimento, alguém hoje, que pode ser da minha família, que pode ser da família dos meus irmãos, ou que pode ser dos meus tios, vai lembrar disso, vai despertar em algum momento. E é isso que eu falo para vocês, a gente tem que olhar para poder fazer esse resgate, para poder incluir essas pessoas. Outra possibilidade nessa mesma linha, mortes prematuras ou acidentais que geram assim uma comoção muito grande, uma dor muito grande, porque ninguém estava esperando que aquilo acontecesse. E aí, para suportar aquela dor no momento, o que as pessoas fazem? As pessoas dizem assim, ó, melhor esquecer tudo isso, melhor não lembrar mais dessa situação, e aí cai no esquecimento. Mas quem cai no esquecimento? Aquele morto que passou por aquela situação e que ninguém mais falou dele. Não significa que a gente tem que ficar lembrando a todo momento. É só que ele também faz parte daquele sistema. Ah, são quantos irmãos na família? São 5 irmãos na família. Um teve uma morte prematura, por exemplo, mas são 5 irmãos. Então, essa memória, só essa inclusão que a gente precisa fazer. E essas questões, assim, dessa morte prematura, pode ser que ela venha à tona em datas que parecidas à data do evento, e é lembrada por um outro membro da família que nem sabe daquela situação, mas aconteceu naquela data, então ela faz essa lembrança, é o sistema familiar que está acordando aquela pessoa e que está dizendo para ela, inconscientemente, olha, aconteceu determinado fato naquela data, e aí vai lembrar daquilo. Os abortos que são provocados, né, ou abortos que são espontâneos, eles também são uma forma de exclusão do sistema quando eles não são contados, né, quando eles não são acolhidos pelo sistema. Muitas vezes acontece que numa constelação, por exemplo, aparece que houve um aborto na família, mas que às vezes a pessoa nem lembra daquilo, né? E isso a gente faz a inclusão, mas em algum momento o sistema já está dando informações de que existem pessoas, existe alguém que foi excluído ou que não está sendo reconhecido, que não pertence ao sistema. E aí a gente vai checar isso, vai olhar, tá? Qual é a pessoa, em que circunstâncias aconteceu aquilo, para que ele seja integrado na família, que ele tenha o seu lugar no seio familiar, no sistema. E aí, quando isso acontece, cessa então
os problemas que acontecem na família. Então, os abortos, né, tanto os espontâneos quanto aqueles que são provocados, eles ficam ali no sistema familiar, e se não olhar para isso, gera problema bem significativo. Também temos os natimortos, né? Aqueles que nasceram e ficaram pouco tempo de vida. Então, esses também pertencem ao sistema familiar e muitas vezes eles são esquecidos. Então, esses também pertencem. Outra forma que a gente tem, outra situação que acontece no sistema são os suicidas e os assassinos. É bem complexo isso, né, da gente entender que temos que acolher, por exemplo, uma pessoa que faz parte do sistema e que ele tirou a vida de uma outra pessoa. Isso acontece, por exemplo, dentro do próprio sistema familiar, né? Irmãos, né? Um tira a vida do outro. E aí o próprio sistema, né? As pessoas do sistema, naquele momento, eles não querem mais falar sobre aquilo, eles excluem aquele assassino, aquela pessoa que matou alguém. No entanto, depois, né, o sistema, como ele vai encontrar uma forma de compensação, ele também vai encontrar dentro do sistema alguém para representar, alguém que vai trazer à tona essa memória. Então, se no teu sistema familiar você sabe de alguém que foi assassinado, ou que se suicidou, ou que assassinou uma outra pessoa, por exemplo, é possível fazer um movimento para que haja a inclusão dessa pessoa no sistema familiar, para que cesse. Então, quando a gente inclui a pessoa, termina, tá? Termina aquele processo, porque aquela pessoa é vista, ela tem o seu lugar no sistema familiar, não importa aquilo que aconteceu. Se aconteceu, é porque também existiu uma causa para aquilo que aconteceu. Mas a partir daquele momento, quando não termina, né, essa situação, quando não é acolhida essa pessoa, há uma sequência, continua aquilo ali, e talvez dure anos e anos e anos, né? Esses são temas difíceis de a gente abordar, de a gente tratar, né? Porque ninguém quer lidar muito com essas situações dentro do sistema familiar. As pessoas preferem esquecer, só que isso não é esquecido, né? O sistema, ele vai lembrar, em algum momento ele vai lembrar. Outro exemplo que a gente tem de exclusão são os filhos fora do casamento. Essa é uma coisa que é assim, as famílias, a sociedade e todo mundo fica fechando os olhos, né? Querendo tapar o sol com a peneira com esse tipo de situação. É extremamente comum, tem no meu sistema, tem possivelmente no de vocês em algum momento. Isso já aconteceu, se não está acontecendo agora, neste momento, tá? Então, por honra, né, aos bons costumes, aquilo que a gente entende que é certo, que é errado, a família, né, ela exclui aquela criança que foi gerada fora do casamento. Exclui, abandona, impede de se tocar naquele assunto, naquele tema. Muitas vezes ele não pode receber, por exemplo, o nome completo o sobrenome, né? Ou ele não é registrado no nome daquele pai, porque aquele pai tem uma outra família, aquela família não pode saber, porque senão vai acontecer um auê muito grande lá, e aí essa criança, ela é excluída do sistema. Muitas vezes essa criança no passado era chamado de bastardo, né? Definitivamente ela não fazia parte do sistema, cresce sem a presença do pai,
não é lhe dado o direito de pertencer à família, e muitas vezes, por falta de conhecimento, né, se quer afastar. Quanto mais longe fica, melhor. Só que a gente tem que entender assim, ó, vamos imaginar que nessa questão, que é muito comum, é muito corriqueira, se tenha filhos, né, naquela família que é totalmente correta, né, se tem filhos, e aí tem um irmão que tá do outro lado lá e que não é visto. O que pode acontecer nesse sistema aqui, né, com filhos, sabendo que existe uma outra pessoa lá do outro lado que está sendo excluída, que muitas vezes passa necessidade, que o pai não pode ver, que não pode ter convívio familiar. Isso gera uma desordem grandiosa. Muitas vezes a gente acha que a desordem é só o fato de ter um filho fora do casamento. Não, a desordem vem depois que isso acontece. Mas possivelmente no teu sistema, antes disso, já tiveram outras pessoas que estavam na mesma situação, porque vai repetindo os processos até que alguém no sistema olhe para isso e isso pare dentro daquele sistema. Então, olha como é extremamente importante a gente ter essa consciência do sistema, consciência de clã, consciência de família e entender que todos fazem parte daquele sistema. Então, essa é mais uma situação. Vou falar sobre uma outra situação que vamos imaginar que não é tão comum agora acontecer, mas que no sistema aconteceu, muitas vezes aconteceu, que são aquelas mulheres que morreram em partos. No passado, os partos eram feitos praticamente só em casa, né? Pelas mãos de parteiras. Depois, conforme foi melhorando, né, e as pessoas tiveram mais acesso, que as mulheres iam para o hospital e lá tinham toda uma assistência. Então, muitas mulheres dos sistemas meu e de vocês morreram no parto ou logo após o parto. Então, essas mulheres, muitas vezes, elas realmente eram esquecidas. Como elas eram esquecidas? Para suportar a dor daquele momento, ou até para que aquela criança que veio ao mundo, ela tivesse cuidado, alguém cuidasse dela, tá? O marido que ficava, né, que ficava viúvo, ele sem alternativas, vamos imaginar assim, logo ele se casava novamente. E aí nesse casamento veio uma outra mulher, e eu não vou dizer que tem culpa, né, ou não, a gente não tá aqui para julgar. Essa mulher que morreu no parto, ela era esquecida, porque a vida, né, a gente diz assim, a vida segue, sim, a vida segue, mas aquela mulher foi a primeira mulher daquele homem, daquela família, e ela precisa ser lembrada, ela precisa ter o seu lugar como primeira mulher. A partir do momento que se aparece, por exemplo, numa constelação, esse movimento de o sistema trazer isso para ser acolhido, a gente simplesmente coloca ela dentro do sistema e ela tem um bom lugar ali. Então, esse também é um exemplo de esquecimento do sistema familiar. Outro esquecimento, abandono ou exclusão é em relação aos soldados de guerra e que foram e não voltaram para o seio familiar, né? Então, também da mesma forma como em outras situações que eu já falei anteriormente, o sistema ele vai fazer com que alguém, né, que está aqui agora, lembre disso. De alguma forma, ele vai trazer essa memória à tona para que se resgate, para que se dê um bom lugar
a esses soldados que foram para a guerra e eles não voltaram. Eu mesma esses dias perguntava para minha mãe e ela me falou, né, que o meu bisavô ele foi para a guerra e eu ainda tenho que fazer esse processo, porque eu não fiz ainda, de acolhimento, né? Porque depois de um certo tempo ele simplesmente desapareceu. Então essa é a informação que eu tenho, de que ele desapareceu. Então, se eu estou aqui nesse momento, se eu estou aqui como a pessoa dentro do sistema familiar que despertou e que de alguma forma está juntando as peças desse sistema, cabe a mim, com consciência de tudo isso, dar um bom lugar a ele nesse sistema familiar. Então isso é uma tarefa que é minha, eu vou fazer. Em algum momento eu vou fazer. Ainda não fiz, mas vou fazer. Quantas pessoas que estiveram nessa situação e que as famílias choram e tudo mais, mas depois elas são esquecidas. Quantos filmes que tem, que a gente pode assistir, né, que contam a história desses soldados que foram para a guerra e que eles não voltaram, eles não tiveram a oportunidade de voltar para a sua família. Mas nós temos a oportunidade de dar um bom lugar a eles no sistema familiar. Ninguém volta, né? Aqui como o corpo físico, acontece que no campo espiritual todos nós estamos juntos e estamos ligados. Então é lá no campo espiritual que a gente vai dar um bom lugar a essas pessoas. Outros que acontece muito no sistema são os viciados, né, de todos os tipos, né, os bêbados, os drogados, as pessoas que se desviaram do caminho, né, do caminho que a gente entende que é um caminho correto, né, e que muitas vezes as famílias não admitem que teve um viciado. Filhos que não gostam de falar, por exemplo, que os seus pais foram viciados, que o pai é alcoólatra, que a mãe é alcoólatra. Então, todos eles pertencem ao sistema familiar, não importa aquilo que eles fizeram. Se eles fizeram isso, é porque também estavam, de alguma forma, representando ou reproduzindo o mesmo comportamento de um outro ancestral, que a gente não tem consciência disso, né? A gente quer tratar as coisas só naquele momento, só naquela situação, e a gente não vai investigar a fundo o que está acontecendo, o que está por trás. Nós temos que saber o que está por trás das coisas, não necessariamente aquilo que está acontecendo hoje, né? Então, se existe no teu sistema familiar uma pessoa que bebe, por exemplo, constantemente, uma pessoa que fuma, uma pessoa que é viciada em sexo, por exemplo, uma pessoa que é viciada em comida, porque existem vários tipos de vícios, né? Vai olhar para ver o que está por trás disso. Muitas vezes as pessoas só querem tratar aquela situação específica. Não, olha onde é que está a causa. A causa pode estar numa repetição de padrão. A causa pode estar que ela está conectada com uma pessoa do passado que passou fome, por exemplo. E hoje essa memória faz com que ela coma muito. Então, existem várias possibilidades, N possibilidades. A gente tem que investigar. Mas a raiz, eu vou dizer para vocês assim, a raiz dos problemas está no nosso sistema familiar. Então, a gente precisa investigar isso. Então, lembram, a Marta colocando aqui, que o documentário Segunda Guerra em cores é a verdadeira história de nossos antepassados. Gente, tem muito documentário,
tem muito filme para a gente assistir que trazem essas informações. É que nós precisamos conhecer. Por isso que essa série, ela também se chama Conhecer o Nosso Passado para Saber Quem Eu Sou. Oi, Silvia, seja bem-vinda. Boa noite. Então é isso, nós precisamos olhar para o nosso passado, a gente precisa conhecer a nossa ancestralidade. E eu vou lembrar aqui também sobre as prostitutas, né? Que também existiram no nosso sistema familiar, que muitas vezes eram obrigadas a trabalhar, né, nessa situação, e que de alguma forma essa memória ela está presente no nosso sistema. Seja quando a gente vai olhar para isso, de repente vai fazer uma regressão, vai fazer uma constelação, a gente acaba se deparando com essas situações. Ou vai fazer um outro tipo de terapia, vai fazer uma apometria, por exemplo, nós acabamos nos deparando com esse tipo de familiar, né, dentro do nosso sistema familiar, que passava por isso e que é totalmente abandonada, porque nós somos, como é que eu vou dizer, a gente tem a mente, né, do julgamento, então a gente julga muito as pessoas por aquilo que elas fizeram sem conhecer profundamente, sem saber o que aconteceu. E a gente tem também, né, dentro do nosso sistema familiar, os negros, os escravos e os brancos que também foram escravos, e os brancos que escravizaram e os negros que escravizaram. Gente, tem muita coisa, é só nós começarmos a ler e a gente buscar, né? Eu, como tenho descendência negra, né, é possível que dentro do meu sistema familiar, possível não, é praticamente certeza que dentro do meu sistema familiar, lá no passado, existiram muitos escravos. Com a escravidão foi muito forte, foi muito dolorosa, e essas memórias, elas ecoam no sistema familiar. A epigenética, por exemplo, ela trata disso, não é só o DNA, é sim aquilo que a gente passa de memória de pais para filhos, e assim vai passando. Pode-se passar 10 gerações e a gente ainda estar com uma memória desse antepassado, de dor, de sofrimento. Por isso que a gente às vezes não confia na pessoa, por isso que nós trazemos muitas memórias de não aceitação, de dúvidas, porque essas pessoas, elas foram abandonadas. Quantos que morreram, né, nas fazendas, quantos que não tiveram uma vida digna, nem uma morte digna, quantos desses eles estão aí nas memórias do nosso sistema familiar. Mas a gente não lembra, simplesmente, né? Nós achamos que o mundo é só isso que nós estamos vivendo hoje. Lembrar que a gente só está aqui, isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, que nós só estamos aqui porque essas pessoas passaram por muitos desafios na sua vida inteira. E mais recente, né? Para não falar só dos antepassados e vocês acharem que a gente está longe, muito longe das coisas, enfim, e que isso não influencia na vida atual, eu vou lembrar dos excluídos de agora, né? Quem são os excluídos de agora? Os que continuam sendo abortados, né? Ou as mães que privam os seus filhos de contato com os pais, por exemplo, numa separação. Os pais que privam os seus filhos de contato com as mães numa separação, porque existe isso também. Os filhos que abandonam os seus pais idosos. Então, é um tipo de abandono. O sistema, ele preza pelo pertencimento. Lá na frente,
pode ser o teu filho que vai fazer a mesma coisa que você está fazendo. Pode ser que aconteça se você é separada, se você é separado e tem filhos, e de alguma forma essa situação acontece aí na tua família, pode ser que se sofra as consequências, né, com os filhos. Você talvez vai ficar tudo bem, mas volta brevemente na sua família. Bert, ele dizia lá no passado, no início, quando ele começou a fazer todo esse movimento, que eram as gerações seguintes. Por exemplo, acontecia alguma coisa na minha geração, né? Os meus filhos, eles não... Ele tinha esse conceito de que os meus filhos, eles estavam como se fosse livre. Era como se fosse assim. Aconteceu alguma coisa comigo, né? Os meus filhos, eles eram absolvidos, né? Mais ou menos esse termo. Não acontecia nada com eles. Ia acontecer com os filhos deles, que seriam com os meus netos. Mais recentemente, nos últimos livros dele, ele já traz que não importa qual é a geração, já vai, o sistema, ele tá clamando pelo pertencimento a todo momento. Então pode ser que você esteja fazendo um movimento e você já vai saber a consequência disso com o teu filho. Então isso é muito sério. A conhecer todas essas coisas do nosso sistema familiar traz claridade para nós. Traz um pensar diferente, traz informações que a gente não sabia, que a gente não aprende na escola, que a gente não aprende na faculdade, mas essa é a vida, né? E se nós queremos ter uma vida melhor, se nós queremos evoluir como pessoas e queremos que os nossos filhos evoluam também como seres humanos, já que estamos vivendo no mundo de transformação, mas da mesma forma estamos vivendo no mundo de egoísmo, de superficialidade, de dar muito valor àquilo que não tem valor, na verdade, né? Ao supérfluo da vida, ao viver a vida ao extremo em meia hora, por exemplo, num único dia, num único ano. E a gente não entender que nós estamos aqui, se estamos aqui, Deus deu a oportunidade de estarmos aqui. A gente tem que olhar para as coisas que realmente importam da nossa vida. Porque nós somos espíritos de longa data, né? Nós somos espíritos que hoje estamos usando esse corpo, que hoje estamos nesse sistema familiar. E como será a nossa próxima reencarnação? De que forma que a gente vai voltar para um corpo físico? É com essa ideia, é com esse pensamento, é com essa superficialidade, é com essa forma de viver? Não, é de uma forma diferente. Mas esse diferente só vai acontecer se a gente tiver conhecimento, se a gente abrir a nossa cachola e começar a ver além das coisas que normalmente a gente via. Começando por onde? Começando por você. Nunca é pelas outras pessoas, é pela gente mesmo. Eu tenho que começar a fazer um movimento por mim, de dentro para fora. Eu tenho conhecimento suficiente para ir buscar as coisas do meu sistema familiar. Eu não vou esperar que as outras pessoas do meu sistema vão buscar. Eu vou. Eu tenho consciência. Eu consigo fazer um movimento. Eu não preciso pedir para o meu filho, para minha filha fazer alguma coisa. Não, eu vou fazer, porque a partir do momento que eu faço, eu sei que vai chegar até eles. Eles vão ter outras coisas para olhar, que são deles, mas o que é meu, eu vou fazer, a minha parte eu tenho que fazer. Então, o que acontece, né, com as famílias? Muitas famílias não conseguem simplesmente, né, os entes, eles não conseguem viver com essas memórias, é como se fosse assim, tá eclodindo a todo momento, uma memória, outra memória. E, gente, com o estudo, o que a gente vê?
que eu tô com 30 anos e tô bem, tô feliz da vida. Chega aos 35 anos, meu Deus, começa a dar tudo errado. O que é esse dar tudo errado na tua vida? São as memórias que estão vindo, né? Tá chegando até você alguma informação, você precisa olhar para isso. De repente, essa idade que você tem é algo que aconteceu no passado, nessa mesma idade, uma outra pessoa. Por exemplo, aconteceu uma morte, sei lá, de um antepassado com 35 anos de idade, e você nessa idade, o sistema está mostrando para você isso. Então, olha como é importante a gente perceber as coisas que acontecem no sistema. Prestar atenção nos detalhes. Eu vivi uma vida totalmente boa, com qualidade de vida, e de repente vem para mim uma doença. Não posso olhar a doença só como doença do corpo físico. Eu tenho que olhar para o sistema. Será que essa doença não está me mostrando alguma coisa? Será que essa doença não está vinculada a alguém do meu sistema lá atrás? Então eu começo a investigar, eu vou olhar, eu tenho várias formas de investigação para fazer isso. O que eu digo hoje que informação tem um monte, né? Você pode entrar aí nas redes sociais, vocês podem entrar na internet e vocês vão encontrar um monte de coisa, tá? Acontece que ter informação não significa que você tem conhecimento e nem que você colocou em prática isso na tua vida. A proposta aqui minha é que a gente coloque em prática essa informação, transformar essa informação em conhecimento e esse conhecimento em sabedoria. Levar isso, estender para o sistema familiar. Imagina que a gente é ligado por fios, né? Estamos ligados, todos ligados dentro do nosso sistema familiar. E essa ligação, ela vai se perpetuar, ela vai passar para os nossos filhos. Tem pessoas que não querem ter filhos, né? E aí a gente diz assim, pelas leis da vida, né? Que a partir do momento que eu decido não ter filhos, para mim, né? A vida termina ali a partir do momento que eu decido não ter filhos e morro, né? Então não é a sequência da vida, é uma opção, é algo que é de cada um, né? Então ali não tem mais a possibilidade de gerar uma nova vida, de levar aquele sistema para frente. Mas também existe o que eu posso fazer para que eu esteja bem e que as coisas que chegaram até mim, o sistema que eu estou carregando, que eu estou envolvido, ele também tenha saúde, né? Ele possa ser um sistema saudável. Então, o convite é esse, para que a gente passe a partir deste momento a observar mais o nosso sistema familiar. Buscar, né? Buscar informações, sistema familiar. De repente vocês vão identificar que existe um excluído no sistema familiar de vocês de 50, 60, 100, 200 anos atrás. Vocês vão identificar que houveram assassinatos, que houveram abortos, que houveram crianças fora do sistema familiar e que elas não foram reconhecidas. Enfim, tudo isso que eu falei para vocês hoje aqui nessa live é passível de acontecer dentro dos sistemas familiares. E nós não julgamos, tá? Simplesmente acolhemos, trazemos ao pertencimento. É isso que faz todo esse movimento das constelações, é para isso, para que se traga à luz aquilo que está na escuridão, né? Então, quando a gente, só para finalizar essa parte de hoje, né? Quando a gente não olha para o nosso sistema com bons olhos, evitando o julgamento, a gente de alguma forma também está perpetuando aquilo que já vem ocorrendo dentro do nosso sistema.
Então, novamente, o convite aqui é para que a gente tenha mais consciência, que a gente olhe o nosso sistema familiar de uma forma diferente. E para que a gente esteja cada vez mais conectados, tem muitas pessoas que estão assistindo aqui que já fazem parte do grupo que eu tenho no WhatsApp e que a Mara que está assistindo aqui também, né, administra junto comigo esse grupo, onde as pessoas elas entram ali com o objetivo de obter mais conhecimento, de conhecer mais sobre a vida, tá? Eu diria que é isso, nós precisamos conhecer sobre a vida. Antes de casar e ter filhos, a gente deveria conhecer as coisas para que nós não repitamos as mesmas coisas, por exemplo, que aconteceram no sistema familiar, para que a gente não vá ter filhos e não saiba as consequências disso, né? Ou não saiba educá-los dentro das leis sistêmicas e de outras tantas leis que são universais. Para que a gente tenha bons relacionamentos saudáveis, por exemplo. É isso que nós devemos fazer. As coisas, a vida é simples, mas é simples para quem está buscando conhecimento, para quem está levando para suas famílias, para quem se dispõe a fazer algo de diferente. Para quem busca terapia, para quem faz constelação, para quem está junto com outras pessoas que também têm esse mesmo caminhar, esse mesmo buscar. É isso, a gente se junta, né, com pessoas que têm o mesmo desejo, a mesma vontade, a mesma energia. A partir do momento que a gente está com essas pessoas, nós começamos a ver as coisas de uma forma diferente. Eu posso dizer para vocês isso com toda a absoluta certeza, tá? Porque eu mudei a minha vida radicalmente em termos de pensamento das coisas que acontecem no dia a dia. E eu vivo uma vida, né, com esse entendimento. Os outros, vamos imaginar assim, do meu sistema familiar, eu não sei dos outros, né? Eu faço isso pelo meu sistema familiar. Eu sei a minha responsabilidade de fazer esse movimento e eu continuo com isso, continuo com essa responsabilidade. Então, eu convido vocês, primeiro, para assistir a live de amanhã e de quarta-feira, que é uma sequência, tá? Então, amanhã eu vou trazer as consequências de tudo isso que eu falei para vocês hoje. Além disso, eu convido vocês a participarem do grupo lá do WhatsApp. Quando que tem o link para quem tá no Instagram lá na bio, para quem tá no Facebook, gente, é muito fácil de achar, tá? Qualquer postagem minha, eu sempre coloco lá. Eu tenho um grupo também lá no Facebook, então vocês me acham em qualquer lugar, tá? Eu sou uma pessoa que tenho comunicação aberta, né? Vocês vão achar meu telefone, meu WhatsApp, meu Facebook, meu Instagram, gente. Então, é fácil vocês entrarem. Agora, não pega só esse conhecimento fragmentado, que apesar de ser importante de uma live, né? Ele precisa ser colocado em prática. Então, a prática vem por onde? Vem da gente bater no conhecimento. E a fundo, cada vez mais, cada vez mais. Ivonesa, eu não sei isso, vamos buscar, vamos entender o que é isso que está acontecendo aí no teu sistema familiar. Então, é isso, deixa eu só ler umas mensagens aqui, a Mara, que colocou aqui, que é acolher e agradecer pela grande consciência de trazer luz, é isso aí, né, trazer luz para o nosso sistema. E aqui... Deixa eu ver quem colocou aqui, se eu consigo pegar de volta, porque olha, passei e não tô conseguindo mais pegar aqui. Foi, gente, não consigo mais, deixa eu ver se eu, acho que tá pra cima.
mas era a Mari Lúcia que tinha colocado aqui no... Aqui, ó, gratidão, compartilhar esse conhecimento sobre o legado Bert Hellinger, né? E ampliar a consciência, assim, ter uma vida mais saudável, exatamente, é isso aí mesmo, tá? Aí o Danardino colocou muito lindo, obrigada, amei, ótimo, gente. Então é isso, tá? Convido vocês para estarem comigo amanhã, e assim, ó, convidem outras pessoas. Eu sempre digo que esse é um conhecimento que ele precisa ser compartilhado com tantas pessoas que vocês conseguirem. E espero vocês também, se assim for de vontade, a entrar no grupo de constelação, né, que eu tenho. Muitas pessoas daqui já estão lá, e convidem outras pessoas também, assim a gente vai levando essas informações aos outros. E quem quiser, gente, ouve aquela música que eu coloquei antes no início, que eu passei para vocês, que ali já traz uma mensagem bem interessante, que o nome da música é assim, Por Todas as Nossas Relações. Vocês encontram no YouTube. Eu amo essa música porque para mim ela é um mantra, né? Quando eu escuto essa música e repito ela, para mim eu já estou entrando em contato com a minha ancestralidade, já estou honrando todos eles, e é assim que a gente tem que fazer, todos os dias, uma fala, um pensamento, uma lembrança, um agradecimento às pessoas que vieram antes de nós. Gente, gratidão a todos. A Tati, parabéns, Ivonês, foi uma expansão clara que certamente terá muitas curas nos sistemas. É isso aí, Tati. Gratidão, beijos a vocês, uma boa noite e a gente se encontra amanhã.